Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Análise de Sistemas Elétricos de Potência. Temos falado aí nas últimas aulas sobre cálculo de curto-circuito, na última aula mais específico sobre o cálculo de curto-circuito, em específico trifásico, utilizando a matriz E-barra. Na aula de hoje nós vamos resgatar aquele nosso exemplo onde eu tinha um sistema, estava sendo considerado um sistema equivalente, né? Então eu tinha uma fonte de tensão atrás de uma reatância ligada a uma barra, que aqui essa barra era denominada uma barra AT, ligando ao sistema que eu tinha um transformador e aqui algumas linhas, né? Então eu tinha aqui uma linha da barra 10 para a barra 20, uma outra linha aqui da barra 20 para uma barra que a gente chamava de barra 30 e uma outra aqui da barra 20 para uma barra 40. E entre a barra 30 e a barra 40 a gente tinha uma outra linha aqui, tá certo? Muito bem, nós vamos calcular o curto-circuito trifásico, né? Trifásico na barra 40, que é o que a gente estava fazendo até então, tá? A gente resolveu esse curto-circuito na barra 40 de algumas formas aí, né? Usando o OpenDSS, usando uma codificação no MATLAB, né? E dessa vez nós vamos usar a matriz Z-barra, comparar, tá certo? Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui? Nós temos a impedância do sistema aqui, né? Do sistema equivalente, impedância de transformador, impedância das linhas, né? Nós temos aqui 5 barras nesse sistema. Eu vou denominar essas barras aqui para título de montagem da matriz, essa daqui como sendo a barra 1, barra 1 aqui, barra 2, barra 3, essa barra 20 é a 3, essa barra 30 aqui vai ser a barra 4, e essa barra aqui de baixo vai ser a barra 5, tá certo? Então nós vamos ter uma matriz Y-barra, uma matriz 5 por 5, e consequentemente a matriz Z-barra, né, que seria a inversa da matriz Y-barra, também uma matriz 5 por 5, tá certo? Bem, então basicamente essa matriz Y-barra, ela vai ser uma matriz composta na diagonal principal a soma das impedâncias em cada uma das barras. Fora da diagonal, nós teremos aqui o negativo da impedância entre a barra que eu estou analisando e entre as duas barras que eu estiver analisando, né? Então, por exemplo, o termo Y11 aqui da matriz Y-barra vai ser a soma das admitâncias ligadas na barra 1. Então, a soma das admitâncias vai ser 1 sobre a impedância aqui do sistema equivalente, mais 1 sobre a impedância do transformador aqui, tá certo? Então, vou escrever aqui de lado o Y11 vai ser igual a 1 sobre a reatância do sistema equivalente, mais 1 sobre a reatância aqui do transformador, é o X do T1 em PU ali, tá certo? Então essa daqui é o meu Y1. Quem que seria o Y12? O Y12 é a admitância entre a barra 1 e a barra 2. Então, no caso aqui o negativo, né, lembrando da montagem lá da matriz, então vai ser menos 1 sobre XT1. Já em PU aqui os valores, tá? Muito bem, seguindo essa ideia, né, então eu vou ter aqui o Y1, Y12, aí ó, o Y13, entre a barra 1 e a barra 3 eu não tenho ninguém ligado, esse cara aqui vai ser 0. Entre a barra 1 e a barra 4 também vai ser 0. Entre a barra 1 e a barra 5 também vai ser 0. Então a minha matriz Y-barra, ela vai ter alguns elementos diferentes de 0 e outros elementos iguais a 0.
Os diferentes de zero é quando eu tenho entre duas barras uma admitância diferente de zero na sua ligação, tá certo? Então eu vou voltar aqui para aquele nosso código do MATLAB para a gente fazer a montagem daquela matriz. Ó, é aquele exemplo ali, tá? Onde eu estava calculando o curto-circuito lá trifásico. Então eu tenho aqui o sistema equivalente, o transformador, lá na barra, entre a barra T e a barra 10, né? As linhas, né? Linha 10-20, 20-30, 20-40 e 30-40. Aqui eu faço o cálculo em PU lá, né, das impedâncias, das reatâncias envolvidas, tanto das linhas quanto do sistema equivalente, transformador. E em seguida aqui eu calculo ali o que seriam as impedâncias, sequência positiva e sequência zero, né, para cálculos aí de curto-circuito. Logo em seguida eu faço o cálculo aqui dos curtos-circuitos. Aqui para o curto trifásico, a corrente de curto-circuito trifásico é o VTH dividido pelo ZTH1, onde eu calculei o ZTH aqui em cima, tá certo? Fiz o paralelo das linhas, somei, por aí vai. Muito bem. Agora o que a gente vai fazer? Vamos fazer a montagem da matriz Y barra. Então a primeira coisa, eu calculei as admitâncias entre os trechos. Então entre a barra AT e a referência, o que eu chamei aqui de N, é 1 sobre o x do sistema. Se a gente volta lá no nosso desenho, ó, entre a barra T e a referência, né, que se eu for desenhar aqui essa fonte aqui, ela é ligada assim, né? Então, entre a barra T e a referência, eu tenho essa impedância aqui do sistema, tá certo? Então, eu venho aqui e batizo essa admitância aqui entre a barra T e o neutro como sendo 1 sobre a reatância do sistema equivalente. Entre a barra T e a barra 10 eu tenho o transformador, então a admitância é 1 sobre o x do transformador. Da linha, né, o trecho da barra 10-20, a admitância é a impedância da linha, a reatância da linha que está em evidência. Então a admitância vai ser 1 sobre o x da linha lá. Aqui o 1, lembrando que é a sequência positiva. Da barra 20-30, faço a mesma coisa, 20-40, 30-40. Agora eu vou montar aqui a matriz Y barra de uma forma não automática. Na disciplina de análise 2 vocês vão aprender uma metodologia para a montagem da matriz Y barra de forma automática, tá? Mas por enquanto vamos à mão. Então o Y1, como a gente já tinha descrito lá, ó, é o YAT para a Terra, mais o YAT até a barra 10. O Y2 vai ser o menos YAT10, que é entre a barra AT e a barra 10. Os outros lá são zero. Foi aquela primeira linha que a gente fez aqui, ó. Tá certo? Olha lá, o Y2 é quem? Olha lá, ó, menos 1 sobre o X do transformador, tá certo? Está entre a barra AT e a barra 10. Olha lá, entre a barra AT e a barra 10 eu tenho o X do transformador. Aqui no MATLAB eu fiz isso também, ó. O YAT10 ali, ó, AT10 é 1 sobre o X do transformador, tá certo? Então eu faço isso para as demais linhas, né? Então entre a barra 2 e a barra 1 também eu tenho menos a reatância do transformador, 1 menos, né? 1 dividido, né? Então aqui, ó, entre a barra 10 e a barra T, a reatância do transformador, menos 1 sobre ela. Ligados na barra 10, que seria o da diagonal, eu vou ter a soma da admitância ali do transformador, 1 sobre o x do transformador, mais a admitância da linha. Então, vamos lá, o y22, somo do transformador, YAT10, mais o y1020. Entre a barra 2 e a barra 3, que é a barra aqui, entre a barra 2 e a barra 3, eu tenho 1 sobre a impedância da linha, né? Ou a admitância da linha aqui, né? 1 sobre o x da linha. Então tá aqui, ó, menos y1020. E para esses dois aqui, ó, 24 e 25, olha só, entre a barra 2 e a barra 4 eu não tenho uma ligação direta. Entre a barra 2 e a barra 5 também eu não tenho uma ligação direta.
Então a impedância aqui é infinito, né? E consequentemente a admitância é zero, tá certo? Então nós temos aqui 0 aqui para o y24 e 0 para o y25. Tá certo? Vou pegar mais o exemplo aqui da montagem lá na barra 3. Ó. Então, entre a barra 3 e a barra 1, vamos lá, entre a barra 3 e a barra 1 eu não tenho uma ligação direta. Então, a impedância é infinita, a admitância vai ser zero. Então, entre a barra 3 e a barra 1, eu tenho zero aqui. O y32 vai ser menos o y1020, o y33, ó, a admitância lá na barra 3, ó, eu vou somar com a admitância entre a barra 1020, mais a admitância entre a barra 2040, mais a admitância lá entre a barra 2030, tá certo? Então tem 3 valores aqui sendo somados, ó, tá certo? Entre a barra 3 e a barra 4, menos y2030, entre a barra 3 e a barra 5, menos y2040. Faço isso para as demais barras. E aí eu monto a matriz y barra. Então a montagem da y barra, vou ter lá y1, y2, y3, y4, y5, até o y55 aqui, montando todas as linhas. E quem que vai ser a minha z barra? Z barra aqui vai ser o inverso da matriz y barra. Então, quando eu mando rodar esse circuito, eu posso vir aqui para visualizar as matrizes, ó, eu tenho aqui a montagem da minha matriz y barra. A gente vê aqui, ó, basicamente eu tenho os valores próximos da diagonal principal aqui diferentes de zero. Lá mais longe, né, da diagonal principal, valores iguais a zero. A matriz E barra já se torna uma matriz cheia. Ó. Quando eu faço a inversão, ela tem todos os valores lá. Bem, vou voltar aqui no código para a gente calcular o que seria o curto-circuito. Como é que eu calculo então o curto-circuito trifásico na barra 40 usando a Z barra? A minha corrente de curto-circuito trifásico vai ser a tensão de operação lá, né, dividido pelo Z barra 55. Por quê? Por que 55? Porque quando a gente vem aqui no desenho, a barra 5, a posição 5 está relacionada à barra 40, tá certo? Então, por isso que eu peguei o 55 ali. Então, a minha corrente trifásica, eu já mandei rodar aqui, né? Ela vai ser igual, ó, a 0,319 com ângulo de menos 120. Essa daqui sendo calculada através a partir da matriz y barra, né, usando a matriz z barra. Então, e o meu IF lá calculado anteriormente tinha dado exatamente o mesmo valor usando a outra metodologia. Se a gente olha aqui para os valores da matriz, ó, o z barra 55 é esse cara aqui, ó, de 3,191924, tá certo? O meu ZTH1 calculado na mão lá, né? Olha lá, ó, 3,1924. Exatamente a mesma coisa, tá certo? Então a gente vê que as duas metodologias ali podem ser aplicadas, né, para o cálculo de um curto-circuito trifásico. Tá certo, pessoal? Bem, o que eu tinha para mostrar aqui nessa aula de hoje é isso, tá? É um exemplo aqui de cálculo de curto-circuito trifásico usando a matriz Z barra. Aqui eu poderia até mudar aqui para ZB, né? Porque eu estou usando a matriz Z barra, tá? Só o nome que eu dei aqui. Tá certo, pessoal? Então, nos vemos numa próxima. Um abraço.